Simbora começar mais um vídeo aqui no canal Ligados no Flu, mais um conteúdo para você, torcedor tricolor, em semana de estreia no Campeonato Brasileiro. Semana que vem tem estreia também na Copa Sul-Americana. E o Fluminense ontem se reapresentou para o técnico Mano Menezes, o elenco tricolor se reapresentou para finalizar essa preparação para a estreia nessas duas competições importantes dentro do calendário de 2025. Bom, antes da gente trazer todo o noticiário do Fluminense, quero lembrar para você é importante demais que você se inscreva aqui no canal Ligados no Flu, deixe o seu like, deixe o seu comentário, tudo isso ajuda demais, contribui demais com o nosso trabalho e, claro, você também vai ficar bem informado. Eu quero pedir um favor aqui, você, torcedor tricolor, que acompanha o canal Ligados no Flu, você que tem uma loja de celulares e acompanha o nosso trabalho, gosta do nosso trabalho, se puder entrar em contato comigo, estou precisando de uma parceria, gente, o meu celular subiu no telhado, não tenho como comprar outro, não tenho como mandar arrumar. Então, se você, né, que assiste o nosso canal, é dono de loja de celular e quiser fazer uma parceria aqui com o canal Ligados no Flu, entre em contato aí com o nosso e-mail, para quem sabe, né, a gente fazer uma parceria aí para que eu possa trocar de celular, senão vai ficar realmente complicado. Enfim, pessoal, vamos falar então de notícias do Fluminense, vamos falar sobre Copa Sul-Americana e um alerta, né? Essa notícia aqui não diz especificamente sobre nada sobre o Fluminense, mas ela serve de alerta, né, para o torcedor tricolor. O Cruzeiro foi punido severamente pela Comebol por uso de sinalizadores em jogos da Copa Sul-Americana do ano passado. O Cruzeiro vai ter que pagar R$ 1 milhão em multa, além de ter que jogar com portões fechados em 2 jogos agora na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Os 2 primeiros jogos do Cruzeiro na Copa Sul-Americana serão com portões fechados, sem a presença da torcida por conta do uso de sinalizadores. Eu sei, a Comebol ela pune com rigor o uso de sinalizadores, mas não pune com rigor quem comete crime de racismo. É um absurdo. Concordo perfeitamente, né, que assim é inacreditável como a Comebol dá mais importância para uma coisa boba dessa, como é o uso de um sinalizador, e acaba fechando os olhos, passando pano para criminosos que cometem crimes de racismo. É um absurdo, né? Ela deveria punir de forma rigorosa quem comete esse tipo de crime. Infelizmente, a Comebol não faz isso. Mas outras situações, né, um pouco sem importância, uso de sinalizador, atraso de 5, 10 minutos para, sei lá, chegar no estádio, gramado, essas coisas a Comebol vai lá e pune, né, de forma rigorosa. O racismo ela deixa para lá ou pune de forma muito branda. É um absurdo a postura da Comebol. Mas essa punição serve de alerta para o Fluminense. O Fluminense é reincidente, já foi multado várias vezes pela Comebol por conta de uso de sinalizadores. Então, a torcida tem que ficar atenta, porque a Comebol agora parece, né, que vai começar a aplicar penas mais duras no que diz respeito a essa questão do uso de sinalizadores. E aí imaginem o Fluminense ficar de fora, por exemplo, de fora não, vamos supor que o Fluminense se classifique, né, para as oitavas de final da Copa Sul-Americana e tenha como adversário o Corinthians. E aí você tem que jogar o seu primeiro jogo com portões fechados. Imagina, seria um prejuízo gigantesco, não só financeiro, como prejuízo esportivo também, porque você perde a condição, né, de arrecadar uma boa grana com os ingressos do jogo e ainda perde a pressão da torcida numas oitavas de final, por exemplo, da Copa Sul-Americana. Então, é importante o torcedor ficar atento, porque o regulamento da Comebol ele vai punir e o Fluminense, né, pode acabar sendo prejudicado por essa situação. Então é bom que o torcedor fique atento a esses detalhes para que o Fluminense não seja prejudicado e o próprio torcedor, né, não fique sem ir aos jogos do Fluminense na Copa Sul-Americana. Bom, os jogadores do Fluminense se reapresentaram ontem, gente, e vão começar, né? Deram início à preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro e estreia também na Copa Sul-Americana, que já é na próxima terça-feira. O Fluminense não vai contar, por enquanto ainda, com Ganso, Fuentes, Riquelme, Isaac, Renato Augusto, Pitaluga,
desses, Ganso e o Fuentes seriam titulares certamente do Fluminense. Quem está mais próximo de retornar aos gramados é o Paulo Henrique Ganso, que já recomeçou a fase de treinamentos, depois de ficar uma semana de repouso por conta do procedimento, a ablação que ele fez por conta da miocardite, e o Ganso está próximo de voltar aos gramados. Deve ter aí mais uns 15 dias de preparação e deve estar pronto para o Fluminense, para o segundo jogo do Fluminense no Campeonato Brasileiro contra o Bragantino. Se não for o caso, terceira rodada contra o Santos, esses 2 jogos no Maracanã. Já Fuentes, Riquelme, Isaac, Renato Augusto, Pitaluga, todos com um bom tempo ainda de recuperação, ou seja, o departamento médico do Fluminense está cheio e vai continuar cheio por um bom tempo. O GE, inclusive, gente, trouxe uma matéria hoje falando sobre justamente essa questão do departamento médico do Fluminense. Eu já tinha alertado sobre isso aqui na semana passada, dizendo que nesse início de ano o Fluminense já teve vários casos de jogadores que precisaram ali, de alguma forma, de algum suporte médico. Alguns não necessariamente lesão, não sofreram uma lesão, né, mas tiveram, né, que receber alguma atenção médica ali. Vamos colocar assim como casos clínicos. E o GE está informando que até agora, nesse início de ano, o Fluminense já teve 15 casos clínicos. Olha aí a matéria do GE. Fluminense liga alerta com sequência de lesões e VDM cheio antes do início no Campeonato Brasileiro. Matéria do Giba Pérez, Guilherme Marçal e do Gustavo Garcia. Tá lembrando, né, como a gente alertou semana passada, que o Fluminense em 2024 foi o líder do ranking de lesões no futebol brasileiro. E esse ano já começa também, né, com vários casos que preocupam, né, o torcedor. Só que aí é bom a gente ressaltar algo que a gente já ressaltou aqui também, que existe uma diferença, né, entre lesões por traumas e lesões musculares. As lesões musculares podem ser, em alguns casos, por excesso de trabalho ou por excesso de jogos. Pode ser, né? Ou uma fatalidade também. Agora, no caso de trauma, é algo imprevisível, né? Um choque, uma pancada. Como é que você vai prever isso? E o futebol é um esporte de contato. E o Fluminense teve, nesse início de ano, várias lesões por traumas. Torção do joelho, né, do Riquelme, também a lesão no joelho do Isaac, a fratura no dedo do Pitaluga, a luxação no ombro do Renato Augusto. E aí tem outras coisas, né, como o caso do Ganso, por exemplo, que é uma situação que foge a qualquer tipo de prevenção, né? É algo que pode acontecer com qualquer pessoa, e no caso do Ganso aconteceu, mas ele já tá melhorando. E aí o GE está citando aqui, ó, os casos, né, de jogadores que tiveram casos clínicos no Fluminense em 2025. Riquelme Felipe, Isaac, Fuentes, Pitaluga, Lima, 2 vezes o Lima teve problema na panturrilha, Manuel, com dores no pé, Bernal, Thiago Silva, né, teve a lesão no calcanhar, Samuel Xavier teve dores nas costas, Renato Augusto, o Wallace Davi teve uma lesão de grau 1 na coxa, Ganso, a questão da miocardite, Arias teve um desconforto muscular e também o Vitor Hugo teve uma lesão na coxa. Então, assim, o Fluminense liga o alerta para essa questão, porque, afinal de contas, o ano passado o Fluminense sofreu muito com esse tipo de problema, jogadores que ficaram afastados e que, né, desfalques que em algum momento fizeram falta ao time do Fluminense. O Fluminense, então, não deve ter esses jogadores que eu citei já para essa rodada inicial do Brasileiro, também não deve ter contra o Once Caldas na estreia da Copa Sul-Americana, mas pode ter a estreia de Lescano, que já está regularizado, já pode estrear, não pôde jogar as finais do Campeonato Carioca, porque não deu tempo de ser inscrito, mas agora já vai estar à disposição. Tomara que o Mano Menezes, né, dê oportunidade para o Lescano. Afinal de contas, o Lescano foi contratado para ser ali o camisa 10 substituto de Paulo Henrique Ganso. Vinha muito bem no futebol paraguaio, eleito o melhor meio-campista do futebol paraguaio, está convocado para a seleção do Paraguai. Hoje fica à disposição para o jogo contra a Colômbia, né, um duelo de Arias de um lado, Lescano do outro. Lescano deve ser opção no banco, Arias titular da equipe, e os dois devem viajar de volta para o Brasil amanhã, e aí na quinta-feira devem se reapresentar o técnico Mano Menezes, para na sexta o elenco viajar para Fortaleza para a estreia no Campeonato Brasileiro. Sobre os adversários do Fluminense, gente,
Fortaleza, no final de semana, perdeu o campeonato estadual para o Ceará, empatou, né, em 1-1, mas perdeu o título, porque tinha perdido o primeiro jogo por 1-0. Foi derrotado, acabou como vice-campeão. E amanhã o Fortaleza tem compromisso pela Copa do Nordeste. Enfrenta o CRB, para depois, no sábado, pegar o Fluminense. Vem mais desgastado do que o Fluminense para esse jogo. Quando o Fluminense está usando a data FIFA para treinar e descansar, Fortaleza está com uma sequência aí de jogos por conta da Copa do Nordeste e também do Campeonato Cearense, que acabou no final de semana. O outro adversário do Fluminense, de terça-feira, o Once Caldas, o adversário na estreia da Libertadores da América, jogou no fim de semana pelo Campeonato Colombiano e empatou com o Deportivo Pereira em 1-1. Está em 10º lugar no Campeonato Colombiano. Na quinta-feira volta a jogar pelo campeonato local e a partida que teria no fim de semana foi adiada justamente por conta da Sul-Americana, o jogo de terça-feira contra o Fluminense. Ontem eu tentei informações para saber se o Fluminense viaja direto ou não de Fortaleza para Manizales, na Colômbia, mas não conseguiu retorno ainda. Se eu conseguir essa confirmação, eu trago a informação para vocês aqui no canal Ligados no Flu. Beleza, pessoal? Bom, é isso. Obrigado pela presença, pela audiência. Grande abraço e até a próxima.